Parashat Yitro. Nessa parashá vemos a entrega das tábuas da lei para Moisés, para Moshe, e, o encontro tão importante que foi de Yitro com Moshe, com o povo de Israel, depois do ataque de Amalek. Eu fiz uma pergunta nas mídias de qual foi a grande importância de Yitro para ele ter sido escolhido o nome da paraxá em seu nome. Poderia ter sido o nome da paraxá Moshe, Aharon, Hur, qualquer um dos outros integrantes de Israel. Qual foi o grande mérito que teve Yitro, no qual ele foi escolhido para que o seu nome fosse o nome da paraxá? E a gente já vê logo no início que Yitro, ele era um Cohen Midian. Ele era um bruxo de Midian, mas não era um bruxo comum. Ele era um dos conselheiros do faraó, do Egito. Ele era da terra de Midian o número 1, como se fosse o papa, como se fosse o líder, o maior de todos em nível de bruxaria em Midian. E isso fica ainda mais polêmico, né? Mas calma aí, por que optar o nome de alguém tão baixo? E lembrando, nem judeu ele era. Ele era um idólatra. Olha que absurdo. Ele era um idólatra, não judeu, que a paraxá foi no nome dele ao invés de ir no nome de Moshe. Ao invés de ir no nome dos outros, né, todos os integrantes de Israel que estavam ali, que tinham sofrido com a escravidão, nenhum deles teve o mérito do nome da paraxá, da entrega da Torá, uma das parashiot mais importantes que tem, se assim a gente pode diferenciar uma paraxá da outra. E justo foi dado o nome de Yitro. Interessante. A resposta dessa pergunta é: por mais que Yitro tenha sido um idólatra de um nível tão profundo, num nível tão alto, está escrito que ele fez todas as idolatrias possíveis no seu tempo. Olha que pesado. Todas as idolatrias ele fez, ele sabia todas as forças e como utilizar elas. Ele era mestre em utilizar essas forças. Ele aconselhava as outras pessoas a utilizar essas forças. Inclusive, uma das maiores transgressões da Torá, uma das maiores averotas da Torá é Marti Arabim. É aquele que faz com que os outros pequem. Não só a própria pessoa peca, como ela contribui para que outros também pequem. Né? No caso de divulgar, compartilhar e estimular outras pessoas que façam idolatria, justo a pessoa se enquadra nessa classificação de Marti Arabim. E em compensação, quem passa Divrei Torá, palavras de Torá, né, para outra pessoa, ou ensina para outra pessoa a Torá, explica a vontade de Hashem para outra pessoa, e pelo mérito disso outra pessoa se aproxima e começa a se interessar, estuda, e no final faz a vontade de Hashem, essa é uma das maiores mitzvot que existem, se não a maior, chamada Zikui Arabim, chamada fazer com que o próximo tenha um mérito. Quando você faz o outro ter o mérito, você se enquadra nessa categoria. Então a gente vê aqui que Yitro, ele sendo Cohen Midian, ele sendo o sacerdote da idolatria de Midian, infelizmente o papel dele era da pior transgressão também, se a gente for olhar por esse lado. Então a gente só vai fortalecendo ainda mais essa pergunta e deixando mais intrigante do porquê o nome dele aparecer nessa paraxá tão importante. Bom, vamos lá. Yitro, além dele ser o sacerdote da idolatria, ele tinha cargos importantíssimos, como a gente tinha dito que ele era o conselheiro do faraó, do Egito, e dinheiro para ele não faltava. Ele ocupava cargos de maior importância em Midian, ele tinha seu respeito, ele tinha rebanhos, ele tinha boas terras, ele tinha tudo de melhor.
para ele não faltava nada espiritual nem físico. Na verdade, que espiritual sim faltava, mas para ele não faltava nada físico. Ele não precisava de nada, ele não precisava se completar em nada em questão física, porque normalmente, como pessoas se aproximam da verdade? Pessoas se aproximam da verdade através de, no geral, na grande maioria dos casos, através de alguma tribulação, alguma falta. Falta para a pessoa dinheiro. Então ela busca qual que é seu lado dinheiro, como que ela vai se conectar melhor com a Hashem para conseguir uma situação financeira melhor. Ou às vezes ela tem um problema em seu relacionamento, sendo de casamento, sendo entre amigos, sendo no trabalho, e ela vai querer buscar uma conexão com a Hashem, um estudo específico para suprir justo essas necessidades citadas sobre relações interpessoais ou alguma condição de saúde também. A pessoa, ficou com alguma doença grave, então isso despertou ela para se aproximar de Hashem, para começar a estudar a Torá, para começar a se preocupar mais com a sua utilização, a sua utilização do seu corpo. Por exemplo, a Torá ensina a gente que Hashem se comunica com a gente através da natureza, através da criação que ele mesmo criou. Então, se a pessoa, e ele se comunica com o órgão, através do órgão da pessoa, para que a pessoa entenda aonde ela tem que melhorar. Então, um dos exemplos é a pessoa ela começa a ter muitas dores na perna e fica difícil para ela andar. Então a Torá ensina para a gente verificar e avaliar para que as suas pernas estão sendo utilizadas. Será que as pernas estão sendo utilizadas para andar para um local de haverá, de transgressão? Será que as suas pernas estão te levando para festas onde acontecem lá coisas que não são da vontade de Hashem? Ou para lugares de idolatria, etc. Às vezes a pessoa está com problema na vista, está com dor nos olhos, o que isso pode ser? Será que a Hashem está sinalizando para a pessoa que ela está olhando para coisas proibidas? Também relacionado à idolatria, será que está assistindo aulas ou vídeos na internet que pessoas ensinam coisas erradas, etc. Então a Hashem se comunica com a gente através dos órgãos do corpo. Dessa maneira, descobrimos o que a gente precisa consertar e a gente justo vai estudar o que concerne a esse tema, nos aproximando de Hashem, resolvendo o problema físico que foi gerado pela transgressão e fazendo o objetivo que é se conectar com Hashem. Só que qual que foi o diferencial com Itró? Itró, ele não tinha uma condição de saúde que ele estava precisando de ajuda, ele não tinha uma condição financeira que ele estava precisando de ajuda, ele não tinha absolutamente nenhuma falta, ele já tinha tudo, ele tinha as filhas dele, ele tinha o rebanho dele, tinha comida suficiente, tudo ele estava suprido de maneira assim, sem ter a necessidade de buscar Hashem por qualquer interesse. Então a grandeza dele está justo aqui. O que ele estava declarando a partir do momento que ele saiu de Midian para ir até o acampamento dos judeus no deserto, se encontrar com Moshe e enaltecer, porque a princípio Itró ele foi por dois motivos encontrar o povo de Israel. Porque ele escutou falar da abertura do mar e escutou falar que Amalek atacou o acampamento de Israel no deserto. Então ele foi para prestar solidariedade, porque como tiveram as 10 pragas, como o Mar Vermelho se abriu, como os egípcios eles foram totalmente destruídos por Hashem. Então aconteceu que ficou notório para o mundo
de que o povo de Israel era um povo especial, de que Hashem tratava eles como um filho primogênito, tratava eles de forma muito especial. Então a sua gavá, o seu nível, ele aumentou muito perante os outros povos. Então os outros povos que não gostavam do povo de Israel, eles começaram a temer, eles tiveram uma inveja profunda, eles entraram em pânico, porque o pesadelo deles estava acontecendo. O povo que eles mais odiavam estava tendo maior enaltecimento entre todos os povos do mundo. Então, quando Amaleque veio e atacou, foi como se ele tivesse se matando, que era óbvio que Hashem ia salvar o povo de Israel, só que ao mesmo tempo que Amaleque estava se matando para esfriar todo esse temor global pelo povo de Israel, entre todos os povos do mundo, desse jeito, Itró veio para aumentar de volta esse enaltecimento global que Amaleque veio para tentar dar um prejuízo, tentar causar um dano com relação ao enaltecimento do povo de Israel. Então, Itró ele se incomodou com isso e ele foi até lá. E o que estava intrínseco nessa ida dele? O que estava intrínseco era que ele estava negando a partir desse momento a idolatria. Ele pegou toda a idolatria que ele fez, toda a posição de respeito que ele tinha, ele estava simplesmente jogando isso fora. Ao que é equiparado? Imagina hoje o Papa da Igreja Católica fala, olha, realmente eu estudei aqui a Parashá desse livro do livro de Êxodo, eu estudei essas parashotas do livro de Êxodo e descobri que realmente olha a abertura do mar, a gente está vendo aqui coisas maravilhosas e as pragas, etc. Então eu entendi já qual que é a verdade do mundo. Eu estou indo lá para Israel, vou conversar com o Rav David Yosef, que é o Rishon LeZion, que é o líder aqui de Israel, e eu vou lá conversar com ele, pode ser que eu me converta. Então, assim como essa ideia é absurda, foi absurdo o que Itró fez, porque o que ele fez não foi diferente do nível que ele tinha espiritual, né, dentro da magia, dentro da bruxaria, dentro da idolatria, e ele abdicou disso tudo. Na verdade, que os explicadores da Torá dizem que ele não foi para se converter, ele foi para levantar o enaltecimento do povo de Israel depois do que aconteceu. E, obviamente, que Moshe estava na casa de Itró anteriormente. Na verdade, que ele ficou lá 10 anos, quando Moshe fugiu do Faraó, que o Faraó queria matar ele por ele ter ajudado o povo de Israel quando eles eram escravos no Egito. Então, Itró escutou isso, que ele estava sendo perseguido pelo Faraó, que Moshe estava sendo perseguido por Faraó. Ele colocou Moshe na prisão, na casa dele, durante 10 anos. E depois, né, durante esse tempo, uma das filhas de Itró alimentou Moshe e ele se casou com ela, com Tzipora no final, sim. Então eles já tinham um contato, já tinham uma relação, e aí Itró foi se encontrar com Moshe. E a partir desse encontro, eles conversaram, eles se cumprimentaram, Moshe explicou sobre as 10 pragas, explicou sobre os detalhes de como Hashem salvou o povo de Israel e do Egito, e o Itró ele ficou muito, tá escrito que ele ficou incomodado, que ele ficou feliz, que ele ficou com uma espécie de arrepio. Tem explicadores que dizem que foi algo não assim tão como felicidade, mas sim como um incômodo, e tem explicadores que dizem que foi uma felicidade que ele teve, um arrepio de felicidade por ter escutado de que Hashem tirou o povo de Israel do Egito, que não existia um escravo que saísse do Egito sem a permissão do Faraó. Agora, um povo inteiro sair, e com toda a realeza que eles saíram, com seu gado, com seus filhos, com toda a sua família, com todos os seus pertences e com tudo, isso daí era algo que era como se hoje em dia, não sei, a pessoa sair voando pelos céus. Era algo que quebrasse a natureza por completo, não tinha cabimento em absoluto.
Então ele se encontrou, ele escutou e ele começou a enaltecer a Deus. Falou, então, ele falou Baruch Hashem. Ele falou que Deus seja enaltecido. Ele enaltece Deus e fala, então, Hashem Hua Elohim. Hashem, ele é o Deus entre todas as idolatrias que ele conhecia, ele afirmou que Deus é o Deus. Ele é o Deus significando que ele está acima de todas essas forças. Né? Ele está acima de tudo. O próprio pai da idolatria afirmando que Deus ele está acima de tudo, que ele é o master. Ou seja, a partir dali ele estava abdicando do seu cargo, ele estava abdicando do seu trabalho, dos seus bens materiais, porque o próprio povo da cidade dele iria repudiar ele, iria passar a odiar ele. Foi o que aconteceu na verdade. Assim que depois que ele se converteu, ele aconselhou até mesmo, né, a fazer modos de julgamento do povo de 1000, colocar líderes sobre 1000, líderes sobre 100, líderes sobre 50, líderes sobre 10, e assim ficar mais fácil do povo todo ser julgado, que assim Moshe, Aaron e Hur, eles estavam se cansando, né? Assim ele interpretou perante todo o povo, desde de manhã até de noite, o povo inteiro estava lá na fila esperando chegar a sua vez. Moshe já sabia que essa rotina estava exaurindo ele, estava difícil demais para ele e para o povo, só que o próprio líder julgado cada caso era mais importante do que ele facilitar o trabalho e fazer toda uma hierarquia de toda uma distribuição de liderança para que ficasse um tribunal mais fácil. Moshe sabia dessa solução, só que ele não queria implementar ela sem que acontecesse um sinal divino. Então, quando Itró veio e falou e deu esse conselho para Moshe, não é que foi algo novo para Moshe. Simplesmente Moshe ele captou, ele recebeu essa mensagem, esse sinal de Hashem, que ele mesmo já estava esperando por ele, e assim ele foi lá e implementou exatamente como Itró disse. Então, Itró, a grandeza da Parashá ter sido pelo seu nome, foi por ele ter literalmente abdicado de tudo para reconhecer qual que é a verdade do mundo, com quem que Deus está, porque por mais que ele tenha reconhecido essa grandeza do povo de Israel e ter ido se preocupado, né, com o povo de Israel para aumentar sua gavá, aumentar o seu moral no mundo que tinha sido ferido por Amalek, os outros também, outras pessoas da cidade de Midian e outras pessoas do mundo, eles também tiveram essa informação transmitida para eles do que estava acontecendo no deserto, do que estava acontecendo no Egito. E quantos se levantaram e saíram para ir para o povo de Israel, para também fazer essa mesma levantar a moral do povo de Israel, assim como Itró fez. Todo mundo ficou com medo do seu cargo, falou, não vou lá, porque a gente sabe que tem lado A e lado B. Eles estão no lado A, a gente está no lado B. Independente se eles estão com a verdade, se Deus está com eles, não interessa, a gente está no lado B, a gente vai manter esse lado, porque se a gente for pro lado A, o lado B inteiro vai odiar a gente. Então a gente não quer ser odiado por ninguém, a gente não quer perder nosso cargo, a gente não quer perder nosso dinheiro. E por que não foi dado o nome dessa paraxá para nenhum integrante de Israel? Existe também um ponto a se analisar, de que o povo de Israel justo era 100% dependente de Hashem. Eles estavam num estado de escravidão, eles estavam no estado de dependência, eles precisavam de Hashem. Então, quanto mais eles se dedicassem para Hashem, de certa forma, mais eles ganhariam aquela falta que eles tinham de água, de comida, de moradia, que eles estavam no deserto, de liberdade, que eles eram escravos. Então, Itró, como ele era livre, como ele tinha dinheiro, como ele tinha posses, como ele tinha a posição dele, não só qualquer posição, como a maior posição do local onde ele habitava, ele mesmo optou por abdicar de tudo isso, ou seja, ele estava trazendo problemas para si mesmo em todos os aspectos, e no final das contas o mérito disso para engrandecer Hashem, para enaltecer o nome de Hashem, para falar Baruch Hashem, Hashem Hu Elohim, e independente se isso iria trazer para eles prejuízos em todos os sentidos.
Então, a Paraxá, ele foi o primeiro converso da história do povo judeu, do povo de Israel, e pelo mérito desse auto-sacrifício dele, dessa autoanulação, dele realmente não ter se importado com o que aconteceria com ele em todos os âmbitos, e sim, o principal objetivo dele era enaltecer a verdade e estar com a verdade do mundo, se converteu, e depois ele voltou para Midian para converter a família dele, e lá ele foi repudiado pelos habitantes da terra de Midian. Então esse foi o mérito do porquê que a Paraxá foi dada para Itró, Cohen Midian, o maior idólatra, o papa daquela época. E eu vou dar uma olhada também se alguém respondeu essa pergunta corretamente. E vamos ver. Essa pessoa, a princípio, eu estava vendo da premiação ser o Paraxá na íntegra. Eu vou selecionar algum capítulo do Paraxá na íntegra para recompensar aquele que respondeu da maneira correta do porquê que justo Itró, ele foi dado a Paraxá uma das mais importantes para ele. Valeu, pessoal. Até a próxima.